Capítulo 2: Destamparam o buraco vazio. Sim, depois que a gente descobre que a gente é gêmeo sobrevivente, muitas pessoas acham que um movimento de constelação, que um movimento de inclusão, que comprar um bichinho, um boneco, um pertence na casa e colocar em homenagem àquele irmão gêmeo, as pessoas acreditam que assim eu dei um lugar, o lugar dele está ocupado, eu o vejo e vida que segue. Só que quando a gente descobre, esse é um passo muito importante. Dar um lugar também é. Mas depois que a gente acessa essa informação viva em nós, não tem mais para onde correr e não tem mais como fugir. O luto vai ser reconhecido, os vazios emocionais vão ser mostrados, os padrões comportamentais, mentais e físicos que a gente aprendeu a operar vão ser comunicados. Então, o segundo capítulo desse livro, ele se chama Destamparam o Buraco Vazio. Porque no primeiro capítulo, enquanto eu digo que o José recebeu o lugar dele, um nome, a partir dali vieram novas percepções sobre mim, a relação com a minha mãe, com a minha filha, mas aquele buraco fundo bem para lá do fim do mundo, ele também começou a ganhar forma. E ele passou a ser mostrado e escancarado. E aqui eu quero trazer o que eu conto nesse segundo capítulo. A partir dessa descoberta, que mais foi uma tomada de consciência, a tristeza, a falta, o vazio, a saudade, a ausência, as buscas inconscientes foram tomando forma, foram se apresentando, e o que parecia alívio por ter sido descoberto passou a ser ocupado pela dor. A dor da perda, a dor do luto, a dor da morte tão cedo e tão precoce, a tristeza do que não pôde ser vivido, e eu comecei a adentrar no mundo do sofrimento que era ser uma gêmea sobrevivente. Escrever esse livro foi uma tarefa que recebi desde 2023, porém só comecei a escrever em 2026. Mas eu a neguei, porque eu a sabia que a partir de cada palavra eu iria relembrar e talvez revisitar sentimentos que senti, que foram muitos desafiadores de lidar. E nesse capítulo eles ganham forma. E talvez por isso que hesitei tanto em escrevê-lo. Eu queria passar uma borracha nessa época da minha vida. E aqui eu quero fazer um adendo, porque sim, logo que eu descobri que eu era uma gêmea, eu mergulhei no sofrimento mesmo. Eu passei a encarar o vazio, eu passei a sentir tristeza, eu fiquei muito depressiva internamente e externamente. E às vezes meu marido falava: "Quando que você vai sair dessa depressão?" Porque ele falava que eu mudei muito. E foi muito necessário, porque tudo aquilo estava dentro de mim e precisava ser visto. Mas, conforme eu fui acessando a vida de outras pessoas através dos meus tratamentos, as pessoas também passaram a viver isso. E eu comecei a achar aquilo muito sofrido, de como assim? A gente sente tanta dor mesmo, assim, a gente carrega tantas dores. E por um tempo eu quis parar de trabalhar com gêmeo sobrevivente, porque eu falei, não, eu não quero mais tocar nessas dores, eu não quero mais falar de dor, eu quero falar da vida. Só que eu percebi que para a gente adentrar essa vida, a gente precisa olhar para essa dor, não ficar preso nela, nem se tornar a dor como eu me tornei e como muitas pessoas também se tornaram, mas olhar para a dor, aceitar que existiu essa dor e transformar essa dor. E foi o que eu fui fazendo ao longo desses anos, eu fui transformando essa dor. Algumas pessoas começaram tratamentos e pararam porque mexeram em buracos, em feridas que estavam lá, estavam quietinhas, sabe? Uma feridinha quando você tira a casquinha e ela começa a sangrar. É isso o que eu faço e o que eu fiz com as pessoas na época. Eu estava descascando as minhas feridinhas, eu estava tirando as casquinhas e ela começava a doer de novo. Mas isso foi muito necessário, pelo menos para o meu processo de cicatrização foi.
mas isso acontece. Existem pessoas que vão encarar essa dor e existem pessoas que vão passar a negar. Eu vou deixar, eu tirei a tampinha, deixo aquela cicatrização acontecer e eu nunca mais olho porque eu não quero mais olhar. Então eu percebi ao longo desse caminhar que existiam dois tipos de pessoas. Ou as que não queriam olhar, ou as que olharam. E as que olharam encararam de frente as próprias dores e transformaram. E as que não olharam continuam lá, seguindo mesmas dinâmicas, mesmos caminhos, e tá tudo bem. Eu não tô aqui para convencer ninguém e nem para forçar ninguém a fazer nada. Mas as dinâmicas, elas não deixam de acontecer e de serem vividas porque eu decidi não olhar. É isso que eu quero que vocês entendam. A dinâmica continua ali e dentro do modus operandi. Ela continua acontecendo. A diferença é que quando eu passo a olhar, ela acontece, eu a percebo, eu a movimento, eu dou um lugar a ela e ela pode se transformar. Então, eu lembro no início da maternidade, principalmente nos 2 primeiros anos, como um encontro com as minhas sombras. E quando lembro dessa época, eu me vejo sempre envolta de uma nuvem escura, cheia de pensamentos ruins, frustrações, raiva, irritação, inquietação. Até minha casa parecia ser mais escura por dentro do que é hoje. E isso é real. Esses meus 2 primeiros anos de maternar, com tudo aquilo que estava escondido e queria ser visto, ele trazia realmente uma memória de uma nuvem escura. Eu acredito totalmente que filhos vêm para mostrar o amor, mas primeiro eles mostram o que nos impede de ir em direção a esse amor e realmente vivê-lo. Comigo foi muito assim. Essa descoberta passou a mostrar a minha solidão, o meu sentimento de abandono, a minha sensação de estar sozinha na Terra, de não querer estar viva, de querer voltar para um lugar que eu não sabia onde era. Comecei a revisitar sentimentos vividos em relacionamentos antigos, onde eu também me sentia só, vazia, sem apoio. Eu passei a lembrar, gente, de relacionamentos amorosos, aonde todos esses vazios que eu sentia, a tristeza, a sensação de medo de perder, de angústias, eu passei a lembrar que eu vivi tudo isso em relacionamentos amorosos. Passei a lembrar que eu vivi isso com o meu pai quando ele foi embora, que eu vivi isso com a minha mãe, que trabalhava muito e não ficava em casa. Então, como se esse sentimento que eu tinha por essa perda desse irmão, ela tivesse sido representada, ela tivesse sido externalizada em todas as principais relações da minha vida. E isso é real, isso acontece. A gente vai fazer uma transferência dessa dor para outras pessoas. E ali, cada pessoa que vai carregar esse lugar de mostrar para a gente que isso está dentro de nós, essas pessoas vão cutucar essa ferida, elas vão tirar as casquinhas por nós. Então, quando eu descobri que eu era gêmea, depois da descoberta, eu passei a revisitar lugares aonde esses sentimentos foram aflorados em mim. Porque uma coisa é você ter uma memória intrínseca no corpo, nesse campo sutil, mental, emocional e espiritual, do que você viveu no ventre. São memórias inconscientes. Outra coisa é você ter memórias vívidas de tudo que você experienciou, ou na infância, ou com coleguinha de escola, ou com relacionamento amoroso. E ali eu comecei a linkar esses sentimentos vividos nessas relações com essa primeira interpretação que veio lá do ventre através desse irmão. Por isso, eu, Josi, defendo uma tese de que os nossos relacionamentos começaram com os nossos irmãos gêmeos. A gente acha que os nossos primeiros relacionamentos começaram com nossos pais, mãe, pai, memória biológica, e corpo de mãe e depois tudo que a gente recebeu da criação. Mas eu acredito, por experiência própria na minha vida e por observação dos meus pacientes, eu acredito que a nossa primeira relação
é vivida com o irmão gêmeo e depois externaliza e se direciona para todos os outros tipos de relações. Então comecei a revisitar esses sentimentos e revisitando como eu sofria quando eu terminava um relacionamento ou quando alguém se despedia e ia embora. Revisitei o abandono do meu pai na infância, de quando ele não ficou e deixou aquele buraco de que eu não era amada, de que ninguém fica na minha vida e de que eu não tenho valor, estou sempre sozinha. A partir do destampar um buraco vazio, eu comecei a olhar para esses vazios que eu realmente carregava. E eu passei a encarar esses sentimentos que eu tinha, de que eu não era amada, de que eu era abandonada, de que na minha vida ninguém ficava e de que eu estava sempre sozinha, porque sim, eu carregava uma solidão muito profunda. E ali eu percebi que todas essas dinâmicas vividas através do meu pai, das amizades, dos relacionamentos amorosos, eram o irmão gêmeo querendo ser visto. Como se todas as minhas, como se toda a minha vida tocasse nessa dor, para que essa dor pudesse ser vista, ser sentida e ser acessada. Mas eu nunca dei importância. Então, quando você termina um relacionamento, você sofre, mas vida que segue. Acontece um término de um trabalho, um rompimento no trabalho, vida que segue. Acontece a morte de alguém, você chora, mas vida que segue. É como se eu ficasse, inclusive, anestesiada para próprios sentimentos. É como se eu tivesse que vida que segue, mas eu não me dava a permissão de sentir aquilo. Só que aqui nesse momento da minha vida eu não consegui mais. Aquela avalanche de emoções, elas tomaram forma. Mas eu nunca dei importância, passava por cima das minhas emoções, chorava por um tempo e a vida tinha que seguir. E seguia. Seguia escondendo de mim mesma para não sofrer. Mas depois dessa descoberta, eu nunca mais fui a mesma. E eu nunca mais fui mesmo a mesma. Tiraram a casquinha da ferida e ela ficou exposta por meses. Lembro de fazer terapia, de utilizar inúmeras ferramentas terapêuticas que eu possuía, mas parece que nada mudava. Até que comecei a pensar muito em uma terapeuta que conheci há um tempo e ela fazia apometria. Essa terapeuta passou a vir muitas vezes nos meus pensamentos. E ali, dentro da apometria, acessávamos memórias de vidas passadas. Na época, eu tinha muito medo desse assunto. Eu adorava dizer que eu era uma terapeuta de mente e emoções, mas eu me recusava a adentrar o campo espiritual. E isso é real, tá, gente? Eu, com um embasamento muito católico que eu tive na minha história de vida, eu acreditava que isso não existia, ou que se existia eu jamais ia colocar o bedelho lá, porque jamais eu iria tocar no plano espiritual. Então eu adorava falar que eu era uma terapeuta de mente e emoções. E mesmo sendo uma terapeuta holística que trabalha o todo, eu negava o plano espiritual. E aí tudo que a gente nega é o que vai bater na nossa porta. Tudo aquilo que a gente tem medo é aquilo que cresce. Tudo aquilo que eu excluo é aquilo que vai querer ser visto. Então, por ironia do destino, esse mesmo lugar meu real e verdadeiro alívio para aquele buraco vazio era onde eu mais negava. Então, o lugar aonde tinha a minha cura era onde eu não queria entrar. Então, mandei uma mensagem para essa profissional e marquei uma sessão. A terapeuta nunca tinha ouvido falar em gêmeo sobrevivente. Não conhecia nada desse assunto, mas conhecia e sabia ler o campo. E o campo é sempre soberano. Eu fui com essa intenção. Então, de alguma forma, eu sabia que ela sabia como fazer isso. Eu trouxe meu sentir, minhas aflições e assumi que depois dessa descoberta, uma tristeza tão profunda me invadiu que eu não queria mais viver. Era como se a dor tivesse tomado conta das minhas células e fosse ela que tivesse tomado as rédeas da minha vida. Na sessão, eu e meu irmão tínhamos histórias de vidas passadas muito antigas. Nos amávamos muito. Sempre fomos companheiros de diversos momentos, contextos, épocas e lugares. Existia um amor genuíno entre nós.
E tinha também muito sofrimento através dessas perdas. Mas as perdas mais dolorosas era uma onde eu, uma curandeira, bruxa na época, e ele, meu filho, um filho lindo de 16 anos. Eu estava sendo ameaçada para recuar os benzimentos e parar de ministrar meus saberes. Fui ameaçada na época a parar, mas eu não parei. Eu continuei em sigilo, em silêncio, operando o que eu sabia fazer, que era benzimentos e magias. E meu filho foi levado para a fogueira por minha causa. Eles abordaram meu filho, a alma que era do meu irmão gêmeo, na porta da minha casa, dentro dessa memória de vida passada que foi acessada nesse tratamento. Ou na porta da minha casa, um casebre de madeira no meio da floresta, e meu filho foi levado por uma carroça de madeira. Eu vi os olhares, a última despedida, o choro, o desespero e a culpa. Gente, se eu fechar o olho, eu lembro dessa memória, dessa experiência que eu tive, e eu lembro ainda dessa cena. Mas hoje eu não relembro mais com dor, eu relembro com consciência, mas eu vejo essa memória. Naquele momento, a minha culpa por estar viva veio com tanta força no meu coração que parecia uma chaga entrando no meu peito. Fui até a cidade, assisti à execução do meu filho em praça pública, a morte dele no meu lugar, e senti a culpa que aquela mãe sentiu em continuar seguindo a própria verdade e o preço que custou a morte do próprio filho. E ali, gente, eu percebi que isso tinha total ligação até com o meu trabalho. Muitas vezes eu sentia medo de continuar o meu trabalho como terapeuta. Eu tinha dúvida se eu estava fazendo certo, porque adentrar o campo da terapia holística é você adentrar um campo invisível que não tem comprovação científica, que não tem como você alegar metade das coisas que você vive, mas você sente, você sabe, você acredita, porque ali existe um campo soberano informando. Mas aqui na racionalização humana, não existe explicação. Então, eu vi que o meu eu de hoje, relacionado com aquele eu do passado, na verdade, era só uma representação do que eu ainda sentia. Culpa por estar viva, culpa por fazer o que eu fazia, culpa por adentrar esse campo das sabedorias e dos saberes do mundo invisível e culpa por permanecer sendo o que era para eu parar e eu não parei, mas pararam o meu filho para poderem me parar. E ali naquela sessão eu acessei muita culpa por estar viva. E eu senti nessa vida vários momentos na minha vida culpa, principalmente quando eu conquistava coisas, eu vivia momentos felizes. Eu tinha sensações de conquistas, de vitórias. Quando a alegria batia na minha porta, automaticamente a culpa batia também. Quando eu fazia algo que fazia muito sentido para mim, automaticamente a culpa batia ali também. Então eu passei a perceber que eu tinha muita culpa de estar viva e culpa de viver a minha própria vida. Ali eu sentia a culpa em estar viva, que me assolava vida após vida, e que eu estava acessando naquela época nesse buraco negro e vazio, que na verdade estava sendo acessado no meu presente, naquele momento da minha vida. No tratamento, essa alma tão generosa que era meu filho, que era o meu irmão gêmeo, me disse que sempre me amou e que nunca foi culpa minha. Ele tinha escolhido aquela história de vida e de fim de vida. Assim como também tinha escolhido vir como meu irmão gêmeo, me fazendo novamente companhia. Mas eu não me lembrava do amor, eu só lembrava da dor, da culpa que senti e que revivi nessa vida por ele não ficar comigo novamente. Ali entendi o medo da minha sensibilidade e por que eu me fechei para o amor. Havia um voto muito forte feito por mim e por ele de que nunca iríamos nos separar e que eu nunca amaria ninguém
mais como eu amei ele. E sim, nós gemos sobreviventes fazemos votos, pactos, acordos, juramentos, promessas e até maldições em relação a esses irmãos gêmeos. Independente da ligação que a gente tenha, que vocês, com o passar desse livro, vocês vão conhecer, independente do tipo de ligação que a gente tenha, a gente faz sim juramentos, promessas, pactos. E ali a gente firma contratos de não merecimento, de não viver a vida, de não viver o amor, de não ser feliz, de não existir sem a presença desse irmão. E claro que nessa sessão desfizemos os pactos, porque tanto eu quanto ele queríamos o amor. E não mais sustentar o fio energético da dor. A terapeuta sentiu que ele queria conversar comigo. E naquela sessão eu conversei com um espírito cheio de amor. Ele me disse coisas profundas sobre o amor e a vida. E pediu para que eu vivesse e parasse de sentir culpa por estar viva. E vem uma emoção aqui. Eu senti o amor, sua sinceridade e a conexão que transcende a matéria. Ele até me disse que ele poderia voltar em forma de filho, se eu quisesse. Mas até o momento isso não aconteceu, tá, gente? Ainda não aconteceu. E talvez nem aconteça, mas não importa. Meu coração naquele dia sentiu paz. Eu saí da sessão como se eu tivesse recebido carta branca para a vida. Me lembro de voltar dirigindo para casa, chorando de gratidão, de felicidade, de um amor pela vida que eu não sabia explicar. E aquele dia era um fim de tarde. E a rua que eu moro, a casa que eu moro, tem um pôr do sol lindo. E naquele dia, a hora que eu virei a rua da minha casa, eu vi aquele pôr do sol. E eu senti que naquele dia eu ancorei a vida a apreciar o pôr do sol. E foi talvez o primeiro dia na minha vida, e só de falar eu arrepio, foi talvez o primeiro dia na minha vida que eu percebi que eu estava viva, tão viva a ponto de sentir a beleza daquele pôr do sol. Eu já tinha apreciado muitos pôres do sol na minha vida, mas nenhum foi como aquele. E nenhum nunca mais foi depois, foi tão, nunca mais foi tão triste ver um pôr do sol como depois que eu passei a ver o pôr do sol depois daquele dia. Depois daquele dia, todos os pôres do sol passaram a ser realmente momentos encantados na minha vida. Quem me acompanha no Instagram sabe a conexão que eu tenho. Quem acompanha as minhas meditações diárias sabe que muitas vezes eu gravo as meditações ao pôr do sol, porque eu sinto a vida ali. Como eu senti a vida ao sair daquela sessão. Destamparam o vazio e nele tinha a vida. Aquele dia eu senti como era bom estar viva. Senti pela primeira vez em toda a minha vida o amor que liberta, dissolve, deixa ir, deixa seguir e deixa viver. E a partir dali eu segui. Segui para conhecer o vazio e para compreender que o vazio também era fértil. E ali eu comecei a me plantar em mim. Então, esse é o segundo capítulo. A nota da experiência profissional, ela traz tudo que eu vivi com inúmeros pacientes, esse sentimento de vazio. E esse daqui vai dar um vídeo só sobre esses pacientes e sobre essas experiências profissionais. Vai dar um vídeo muito legal que eu vou fazer, porque tem muita informação, tá? Mas, como eu encerro todos os capítulos com o amor venceu, essa dinâmica harmônica, por mais que pareça envolver contextos de muito amor, ela também traz um excesso de apego, controle, sufocamento ou até um desprezo das pessoas ao nosso redor. O medo de perder, de ficar sem, de se sentir culpada, de não ter mais, se torna um grande aprisionamento e impede o fluxo do amor, aprisionando o próprio fluxo da vida.
O amor que prende, que aperta, que segura, que limita, que impede, que machuca, que controla, que dói, não é amor. E isso eu aprendi ao longo desses anos. Esse apego que eu tinha com esse irmão gêmeo, ele era longe de ser amor. Ele era apego, mas ele não era amor. O amor estava atrás do apego. E depois de tratar todos esses apegos, eu consegui acessar o amor. E isso sempre ficou muito visível nesse tipo de relação, que é o tipo de relação harmônica. Eu mesma vivi muitos aprisionamentos por excesso de apego desse irmão que não ficou. Meus votos, pactos, juramentos inconscientes eram cartas marcadas da minha não permissão de amar e do medo que eu tinha do amor, de ser amada, de viver aquilo que estava disponível por medo de acabar, deixar de existir e perder. Então, por muito tempo da minha vida, por medo de perder, eu não me abri para amar. Eu não me abri para sentir o amor. O medo de perder nos impede de viver o amor, nos impede de viver a vida. E ao longo desses anos, por experiência própria e por acompanhar tantas pessoas, ficou nítido que aprendemos muito, mas muito mais sobre o amor que prende, que marca, que deixa, que falta, do que o amor que dissolve, cura e liberta. O amor que ama sem condições, que é o amor incondicional, sem contratos, sem juras, sem esperar nada em troca, o amor, o verdadeiro amor incondicional, ele quer bater na nossa porta, mas na maioria das vezes fingimos não ouvir o pedido. É engraçado, na escrita desse livro, estou aqui confidenciando através das palavras digitadas e estou relembrando em minha vida tantas situações da minha própria vida onde eu fui um pedacinho de cada paciente que eu atendi até hoje. Estava estendendo roupa no varal e respirando em presença, executando aquela tarefa, quando um sorriso surgiu no meu rosto. E me lembrei do meu primeiro amor. Um relacionamento que durou 3 anos e que eu tinha certeza que era para a vida toda. E eu lembrei do quanto sofri no término, e por quase 15 anos eu me lembro da dor. Acordar e pensar nele o dia todo. Era uma nuvem mental, um vício, uma dependência cega e silenciosa que duraram anos. Os relacionamentos que tive depois, todos passaram por essa nuvem, onde eu até tentava não pensar, mas era impossível. Mesmo casada, essa nuvem às vezes aparecia, e ela trazia o como teria sido se tivesse dado certo. Onde estaríamos e como estaríamos vivendo? E relembrar esses anos da minha vida me trouxe a percepção oculta de que estamos sempre vivendo o como teria sido com o meu irmão aqui. Nos apegamos nas relações que não deram certo, para o ego poder idealizar e criar novas histórias a partir da primeira. Como teria sido minha vida se meu irmão tivesse ficado? Gente, e por mais que eu escreva, por mais que eu tenha contado tantas histórias, vira e mexe, uma ou outra parte dessas histórias voltam. E elas voltam para serem contextualizadas e para serem compreendidas e transformadas em outros aspectos, mas às vezes numa configuração muito parecida dessa primeira origem. E nesse dia que eu já estava escrevendo o livro, eu estava realmente estendendo roupa no varal, e eu tomei consciência de coisas que eu não tinha tomado até então e se tornaram parte disso que vocês ouvem agora. E por mais que tudo isso tenha doído por anos, no fundo era uma forma bela da vida dizer que o amor estava ali. Não o amor da história linda de romance onde todos foram felizes para sempre, mas o amor de que algo maior estava orquestrando todos os inícios e todos os fins, para que a partir da dor fosse possível enxergar o amor. E talvez para você ainda seja difícil ver e enxergar esse amor que eu estou falando aqui, em algo tão dolorido na decisão de alguém que não ficou. Mas sim, o amor está. E ele ainda vai te mostrar porque ele não desistiu de você.
Um ano depois de todas essas experiências atravessadas, eu comecei a perceber que a minha filha, que tinha muita dificuldade de dar tchau para os amiguinhos, de se separar e de se despedir, e ela, com seus quase 3 anos, começou a ser um momento dolorido, um espaço para um choro verdadeiro e sentido. Comecei a observar e percebi que ali morava uma história. Minha alma já sabia o enredo, mas meu corpo estava começando a ver o desfecho. E daí surge o terceiro capítulo, Os Filhos Comunicam. E esse terceiro capítulo fica para um próximo vídeo, mas eu percebi que através desse amor que dá tchau, a minha filha começou a contar esse desafio que ela estava enfrentando. Vai ficar para um próximo vídeo. Mas o amor aqui, ele venceu. Ele venceu e ele me disse que ter medo de viver o amor por medo de perder faz a gente viver uma vida sem sentido. E naquela fase, quando eu fiz todo esse movimento espiritual com o meu irmão, que inclusive hoje eu faço, porque eu me desenvolvi tecnicamente, espiritualmente, terapeuticamente, para fazer o mesmo que essa terapeuta, mesmo sem saber nada sobre gêmeo, conseguiu fazer comigo. E eu sei que dentro desse contexto existem tantas coisas para a gente liberar, inclusive para a gente abrir espaço para receber amor de pai e mãe. Porque o nosso amor de pai e mãe, ele fica totalmente interrompido por essa relação do gêmeo. Porque, como eu disse, a relação do gêmeo, para mim, ela antecede pai e mãe. E se você não se liberta do teu irmão e da tua irmã, você não consegue se libertar para receber amor do teu pai e da tua mãe. E isso ficou muito nítido para mim, porque eu já tinha 3 formações de constelação familiar e eu sentia que eu não conseguia tocar no amor do meu pai e da minha mãe. E a partir desse movimento que eu fiz na minha vida, a partir dali eu comecei a sentir que eu era amada pelo meu pai e pela minha mãe. Eu passei a sentir que eu era amada e que eu sou amada por Deus. A dor é tão grande que ela nos impede de nos sentirmos amados por Deus, gente. E hoje eu me sinto tão amada. Então, eu quero que vocês acreditem sim no que eu falo. Porque a síndrome do gêmeo sobrevivente, ela aumentou a minha conexão com Deus. Ela afinou esse instrumento que eu sou, que é tocado pela voz de Deus, pela força, pela música de Deus. E esse instrumento, ele é afinado dia após dia, porque a minha conexão com Deus aumentou, porque eu me abri para receber o amor. Então, que isso que eu trago aqui para vocês através dessa história reverbere aí dentro. E se você precisar de ajuda terapêutica, eu estou aqui para fazer esses movimentos que eu sei fazer e que eu sei que de algum lugar, de algum nível, em algum grau você necessita. Eu estou aqui, deixo aqui embaixo o meu Instagram, meu WhatsApp, para que você conheça o Canção da Vida, onde eu falo diariamente sobre a vida, e as meditações diárias que até hoje eu faço para trazer conexão com quem você é. Isso ainda acontece, e quem sabe até quando Deus me permitir que eu toque essa canção, eu continuarei tocando. Mas existe um lugar além da dor. E eu consegui atravessar. E se eu conseguir, eu consigo ensinar vocês a fazerem o mesmo por vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, capítulo, história que exista disponível nesse contexto tão lindo do gêmeo sobrevivente que veio aqui sair da sobrevivência e viver.